E aí, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu tava vendo esses dias, né, algumas coisas sobre o Zé Felipe, né, que ele deu aí, né, pra entrevista sobre a Virgínia, né, sobre o novo relacionamento dele com a Ana Castela. E ele soltou uma coisa no ar, né, na conversa com a mulher, né, sobre o relacionamento dele com a Ana Castela. E deu pra entender um pouco que o relacionamento dele com a Ana Castela já vem de tempos, e ele meteu ali uma ingratidão para Virgínia. Porque ele falou, né, num podcast, que a Virgínia, né, não estava fazendo mais ele feliz. Olha a conversa dele no podcast, tá? Que ela não estava mais fazendo ele feliz, né? E ele respeita a Virgínia, admira muito a Virgínia, mas ele tá na melhor fase da vida dele, né? Ele disse, né, que a relação que pegaram da fala dele sobre a melhor fase em relação aos filhos dele, que a galera levou na maldade, né? Em comparar os filhos deles com uma fase, né? Ele disse que isso é idiotice da galera, que a família dele não é uma fase, né? E sim, os filhos dele são pra vida toda, então não é fase. Fase é o que ele viveu com a Virgínia, fase é o que ele viveu com a ex dele, e fase é o que ele tá vivendo com a Ana Castela. Só que, pelo que eu entendi, essa fase que ele tá vivendo com a Ana Castela não vem de agora, tá? Porque antes da gravação do clipe e antes da separação da Virgínia, ele já tava de conversa com a gata, né? Em outros locais aí, que deu pra entender que já tava aí rolando um romance, ele com a Virgínia, tá? E ele disse que no início com a Virgínia foi legal, tá? Foi legal com a Virgínia, acabei de tomar banho, gente. Foi legal com a Virgínia, sim, tava tudo bem. E de um tempo pra cá não tava mais legal, tá? Então quer dizer que a Virgínia, né, percebeu que tava vindo dele, né, um falso amor, né? E que ele já tava de olho em outra pessoa. Quando veio explodir aquela situação de traição dele com a dançarina, né? Partiu da galera, né? Dizer que era dançarina pra encobrir a Ana Castela, né? Tá na cara, né? Agora vai bem lúcido, né? Quem era a tal dançarina, né? Só que essa dançarina canta, né? E é a vizinha do gato, né? Então todo mundo que vocês perceberam aí, ninguém retrucou por a Ana Castela tá namorando ele, né? E foi recente que ele separou da Virgínia. Já pulou no pescoço da Ana Castela, sim. Se tu namorar com ela, investir ela na relação, né? Sem insistir muito com a Virgínia pra voltar. Cadê aquele amor tudo que ele disse, né? E após estar com a Ana Castela chegar aí e detonar o relacionamento dele de 5 anos com a Virgínia, é meio louco, né? Eu acho meio louco da parte dele, né? Fazer isso. Porque, né, 5 anos, mais ou menos, 3, 4 anos, né, que tá com a Virgínia, né, fazer um negócio desse, né, porque até então ele tava ali arrependido, implorando pra gata voltar pra ele, e chega no podcast, ele disse que não tava mais feliz com a gata, né, e agora depois assumiu aí o relacionamento, que não tem ranço da gata, né, nada, que desejo melhor pra ela, né, pra vida dela, né, que ela faça aí a melhor escolha da vida dela e tal, né, quer dizer que ele já tava esperando, né, uma oportunidade de ficar com a Ana Castela, né? Então, eu creio, pelo que ele falou, se estava ruim na mente dele, como ele disse, né? Que estava ruim o relacionamento, né, do tempo pra cá, né? Ele disse que no início era perfeito, foi isso que ele falou no podcast. Como eu não posso replicar aqui o podcast, então, para não tomar direitos autorais, né? Porque é da galera do YouTube, né? E eu não tenho, e o meu PC não era daqueles pancadão que dá pra fazer aquelas edições, aí fica difícil, né? Aí fica um pouco difícil de pra cá essas edições, né? E eu prefiro não tomar direitos autorais e explicar aqui pra vocês. Se quiserem ver aí, ele falando no podcast, dá um zoom aí, pesquisa aqui no YouTube, né? Podcast do Zé Felipe fala sobre a Virgínia, né? E pelo que eu entendi, ele falou, né? Ele não queria mais ficar com ela, ele tava forçando uma relação com ela por causa dos filhos. Pelo que ele falou e o que eu entendi, né? Realmente ele disse que não estava querendo mais ficar com ela.
E depois vem a Ana Castela aí na melhor fase da vida dele. Então quer dizer que ele, né, tava pulando a cerca, igual o Leonardo, finge de sonso, né, com a Poliana até hoje, né? Vamos pra pescaria e depois vai pro cabaré, né? E entendeu que ele traiu ela 9 vezes, né, gente? E não é diferente do Zé Felipe, que ele é um sonso, né? Porque ele falou, quando a Virgínia pediu separação, né? Chorou horrores. E depois dizer no podcast que não estava feliz com a gata. Então, a Virgínia, por ser mulher, né? Nesse país machista, né? É atacada 24 horas, né? Por causa daí do Vinícius Júnior, né? E depois ele soube esse negócio aí de traição dele, né? Ela falou que não tava ficando com o Vinícius Júnior, ela tava tentando ali um romance com ele, né? Conhecendo o gato, né? E criou uma expectativa ali com ele, né? Como fosse um romance ali. Mas, né? Viu aí as mensagens, né? Das gatas e ele ficou envergonhado. Eu li, ele botou lá no TikTok e no Instagram, né? Um pedido de desculpa pra Virgínia, né? Envergonhado. Eu li o podcast, a mensagem do Vinícius Júnior, né? Pra Virgínia. E ele colocou realmente o nome dela lá, Virgínia, né? Que ela é uma mulher incrível, que ele não soube dar valor pra ela quando ela tava lá, né? Ele falou que ela foi 3 vezes em Madrid ver ele, né? E ela tem uma agenda corrida, né? E mesmo assim ela foi pra lá e ele não soube dar valor. Realmente ele não soube dar valor mesmo pra gata, né? E ele pediu, né? Nessa mensagem, uma segunda chance, né? E a Virgínia disse que talvez daria pra ele uma segunda chance. Sinceramente, eu não daria, porque se o cara fez isso uma vez, ele vai fazer sempre, né? Mas, eu não sou a Virgínia. Se ela vai perdoar, bem. Se ela não vai perdoar também, né? Mas ela disse que vai dar uma chance pro Vinícius Júnior, né? E eu creio que vai dar tudo certo, né, gente? Mas, né, eu não sou a Virgínia, né? Se ela vai dar a chance pra ele, bem. Se não, também. Mas, o que eu quero dizer aqui é que o Zé Felipe mentiu o tempo todo quando tava lá, né, na separação com a Virgínia. Como a Virgínia é mulher, todo mundo sertanejo começou a atacar a Virgínia em músicas, tá? Essa música aí que lançaram dos meninos aí da dupla e colocaram o Zé Felipe pra ser o protagonista da música, né? Que aquele negócio, daquela música que ele bota a mão no bolso, dizendo que ele gastou dinheiro, né, com ela, que lançaram agora a nova música. E a da Ana Castela aí também, né, tem um pouco aí tudo a ver. E depois disseram que ele voltou pro mundo dele aí, né? Cantando sertanejo. Quer dizer que todo mundo humilhou a Virgínia desde o tempo que ela estava com o Zé Felipe. E ninguém, né, se pronunciou até agora com as falas dele no podcast, dizendo que ela não era mais alegria na vida dele. E que ele tá leve. Ele tá vivendo tranquilão. Quando ela pediu separação, ele não falou isso, né? Que ele amava ela, ele chorou horrores, deu de vítima na internet, né? Quando a gente realmente gosta de alguém, a gente tenta proteger essa pessoa ao máximo, né? E não ali fazendo com que as pessoas ataquem a pessoa que a gente ama. O que eu percebi foi que o Zé Felipe deixou todo mundo machucar a Virgínia após a separação, tá? Pra ele sair como bichão, né? Não, ela que largou a família de 3 filhos, né? Por causa pra viver a liberdade dela. Mas, pra quem lembra, ele era muito ignorante com os fãs. Ela vivia rodeada de segurança, né? E não gostava das dicas dela pra poder mexer ela no camarim em relação aos shows com ele. Então, muitas coisas aí rolaram ali nos bastidores que só quem seguia ou que viu os vídeos dela, né, entendia a situação. Já nesse negócio aí do Vinícius Júnior, né? Estão zombando dela ser corna, traída aí, sei que, né? Traição, né? E ela pode perdoar, né? Aí o gato, né? E porque é pós-chifre, né? Então o chifre fez aí a gata, né? Amar o cara. Sem condições de dizer isso pra uma mulher, né? Porque isso é mentira, né? Falar isso que
traição faz a mulher apaixonar. Pelo contrário, faz a mulher sentir nojo da pessoa, né? E repensar aí na situação, né? Eu creio que ela pode achar-se pro Vinícius Júnior por causa da sua marca, né? Porque ninguém vai ter a oportunidade de expandir a sua marca por causa de um macho escroto como o Vinícius Júnior, né? Vai pedir perdão, tudo bem, peça perdão, vou ficar com você, só para expandir a minha marca, o Pink, e internacionalmente ser conhecida, né? E todo mundo conhecer eu como sua namorada, né? Mesmo sendo atraída, mas a minha marca vai ser expandida aí. Aí eu vou ser famosa como a corna do Brasil. Tô brincando aqui, gente. Mas se eu fosse ela, eu usava na maldade também agora a influência dele, né? Se esse foi o pensamento dela, eu usava também na maldade, só por causa que ele faz sacanagem comigo. Mas, tô falando aqui do Zé Felipe, em que ele foi sonso, né? Esses anos aí de casamento com a Virgínia. Aí quando a gente via a Virgínia maltratar ele, né? Cair em cima da Virgínia. Aí quando a gente agora vê esse podcast aí falando que não era feliz, pô, machucou, velho. Eu como mulher me machucou. Imagina a Virgínia ouvindo o que ele falou no podcast. E depois é que a melhor fase é com a Ana Castela, ele tá se sentindo leve, que com a Virgínia ele era pressionado, né? Sendo que ela que fazia as dancinhas, ela que fazia com que ele fosse explodido aí pela internet. Então o que eu percebi é que ele é igual a todos os homens, não é nada desse príncipe, que é nada que ele demonstra ser no casamento, não. Né? Às vezes ele chegava se beijando ela, ficava com cara de nojo, ele foi pra cara dele com cara de, tipo, você pode enganar os seguidores, não a mim, né? Uma hora ele é manso na internet, né? Outra hora ele pode ser horroroso nos bastidores, né? E pra ele dizer que ele não era bem com a Virgínia, quer dizer que ele tava mentindo o tempo todo, né? Que ele era feliz com ela, né? Pra mim, isso foi ingratidão da parte do Zé Felipe, né? Que a Virgínia chegou na casa dele. É uma garota, né? E depois aí fez ele bombar na internet, né? E depois ele fazer isso, né? Ele foi ingrato com ela. Eu achei que foi ingratidão. O que você achou, né? Poxa, ela chegou lá, deu pra ele 3 filhos, né? Deu um avião pra ele. Comprou uma casa aqui no Rio de Janeiro junto com ele, a mansão. Fez ele explodir na internet, né? E depois ele dizer que no início era bom, depois ficou ruim com a gata. E quando ela pede a separação, ele finge de drama na internet pra todo mundo ficar apoiando ele, retornar com ela. Sendo que já teve uma falsa acusação de traição. Sendo que essa acusação poderia ser realmente verdade, porque pra ele dizer que é a melhor fase da vida dele, do nada a Ana Castela aparece do nada ficando com ele, e todo mundo da família abraçando, você perguntar, ué, não tava com a Virgínia chorando um mês atrás, porque já agora tá com a Ana Castela. Gente, essa é a mais pura realidade, né? Ele tava lá atrás chorando pela Virgínia, um mês atrás chorando pela Virgínia, horrores. Os fãs ficaram do lado dele, xingaram a gata, que era uma péssima mulher, que era isso, que era aquilo. E quando dá fé, em um mês de separação, ele já tá falando que é a melhor fase, a Ana Castela, na vida dele. Quer dizer que ele foi hipócrita, falciane. Eu já falei aqui que o Zé Felipe é falso. Ele é falso nas câmeras. Ele é falso nas entrevistas. Ele mente. E ele dá um de vítima, porque aqueles olhinhos deles azuis ali, meio esverdeado, aquela coisa ali. De Dom Juan. Tá ligado aqui. De Dom Juan. E todo mundo ter pena dele. Sem condições. Sem condições. A galera fizeram horrores com a Virgínia. E ele fazer isso, né, no podcast aí, dizer que ela foi a pior fase da vida dele. Depois, né, porque ele disse que no início foi bom. Depois começou a piorar. E por que ele não falou isso quando ela pediu a separação dele? Não, tudo bem, realmente, Virgínia, não estamos dando certo. Vamos realmente separar, né? E não fingir que amava ela, saindo com a Ana Castela nos bastidores. E o pai dele aplaudindo, né? A mãe dele deveria estar sabendo também dessa parada. Só que não falou nada, né? Ou sabia, ou falou pra Virgínia, né? Tava tendo uma fé
entre ele e a Ana Castela, né? Só a Virgínia que não sabia, né? Porque você não vê a sogra em nenhum momento se meter. Ou ficar ali, né? Oscilando com a Ana Castela. Você sempre vê o Leonardo fazendo isso, né? Porque o Leonardo é do meio sertanejo. Já a sogra, a ex-sogra da Virgínia, né? É por ela, né? Então fica esse meio termo aí, né? Da Ana Castela com a sogra, né? Então eu creio que já estava rolando esse papo aí entre a sogra e a nora, porque a Poliana é muito verdadeira. Então eu creio que chegou no ouvido da Poliana a fera aí entre a Ana Castela e o Zé Felipe. Né? E falou ali com a Virgínia, né? E pelo que na época rolou, você lembra que rolou uma conversa na casa grande, que o casal não tava bem. Então tá aí, né? O casal não tava bem. Realmente, né? Tinha alguém na parada aí se envolvendo nos bastidores, né? A vizinha fura-olho, né? Porque eu literalmente digo na cara, né? Ana Castela é a sonsa mais sonsa do Brasil. Porque é a vizinha, deu em cima do gato, do lado, só fez o gato terminar só fez a Virgínia. Não, né? Porque se eu fosse a Virgínia, eu segurava esse casamento até essa, né? Eu vou xingar aqui não, mas até essa Falciane aparecer como uma interesseira querendo roubar o meu marido. Pra não sair como a falsa, né? A interesseira, né? A que queria subir no filho rico, né? Porque era o filho do Leonardo, né? E a Virgínia, como antecipou essa coisa aí, né? De casamento, de pedir separação. Então, né? Vai separação e quem toma a lapada é a Virgínia, né? E a galera caiu em cima da gata, né? Só que aí, o que acontece? Ela é a piranha, ela é a Falciane, ela é a interesseira, ela é tudo, menos a Ana Castela. A Ana Castela não é a piranha, não é a amante, não é a dançarina escondida, a Ana Castela não é nada, né? O casamento do Zé Felipe estava no início bom, como ele falou, com as próprias palavras, né? Depois estava ruim. Aí aparece a dançarina, não é dançarina, não estava traindo. Aí ele falou com a boca mais lavada: eu não traí, a Virgínia não traiu. Houve traição? Não houve traição nem da parte de mim, nem da parte da Virgínia. Tudo bem, não houve da parte da Virgínia. E da dele? Da dele houve rumores que nos bastidores pegou alguém. Da dele teve. Da Virgínia não, mas da dele teve. A Virgínia só veio dar sinal de Vinícius Júnior quando separou dele. E nele não, já deu rumores que ele traiu. Se ele não traiu fisicamente, mas ele traiu verbalmente, aquele olharzinho, tipo, vou te pegar no futuro, vou te dar uma madeirada, né? Naquela maldade ali, né? Se eu me separar da Virgínia, né? Mas a Virgínia aí, creio que não quis sujar a imagem da Ana Castela, né? E a Virgínia falou na entrevista, agora que eu lembrei que a Virgínia falou. A Virgínia falou ali no carnaval, né? Fazendo treinamento ali na Grande Rio. Ela tá treinando pra ser a melhor, né? Nos ensaios ali da rainha de bateria, né? Pra não fazer feio ali, né? E a Virgínia falou que ali o meio do Zé Felipe tá atacando muito ela. Ela não falou dessa forma, né? A mulher que fala ali com a mulher ali que trabalha pro Del Dias, né, ali, focalizando ali, ela falou pra Virgínia assim: Virgínia, tá tendo muito ataque pra cima de você? A Virgínia falou que tá. Que ela tá recebendo ataques de todos os lados. Não só da família dele, né, tô falando do mês ali, da galera sertaneja. Mas também de fãs, de haters, né, condenando ela por largar o Zé Felipe. E ninguém tá condenando o Zé Felipe de estar comendo a vizinha.
de descobrir que a vizinha era aquela dançarina que acusaram ele de traição no show antes da separação. Então, quando você depara com a cena dessa, né, veja como é que a mulherada não abre o olho, né? Aí quando é a pobre, aí o povo diz, é corna. Aí quando é uma rica que tá com outro milionário, ela que não presta. Aí o cara aparece com outra, ele é o fodão, o inocente, né? Tem que fuder mesmo, tem que arrumar outra. E ela, quando arruma outro cara, né? Pra não ficar por baixo, é a interesseira, né? A golpe do baú, né? Aí, né? Então, eu realmente fico decepcionado com a galera que não percebeu ainda que a Virgínia foi corna da Ana Castela. O Zé Felipe aí meteu a galha na gata, né? Nos bastidores aí, que ele tava fazendo no show, né? Por Barretos aí, e todo mundo sabia, menos a Virgínia. Quando a Virgínia descobriu, foi por fofocas, né? E eu creio que foi aí que partiu dela terminar com o Zé Felipe. Porque ela não falou que não tava já ali um casamento feliz. Quem partiu foi dele, tá? Quando a Virgínia falou que tava separando dele, a Virgínia não falou no momento que não tava feliz com ele. Falou que tinha pensamentos divergentes, ele para pensamentos, rotinas ali divergentes, né? Mas ele não, agora ele foi lá e disse que não estava dando certo com ela. Então ele mentiu desde o início, né? Da separação aí, até agora, né? Ele foi falso, hipócrita, mentiroso, safado, né? Porque o Zé Felipe foi safado. Aí agora ele é o gatão fodão e a Virgínia é a safada da parada, né? Sendo que ela foi a corna da Ana Castela. E ele deu de sonso aí, né? E todo mundo foi aplaudindo ele, o sertanejo, né? Agora estão fazendo várias musiquinhas pra ele, pra poder ele atacar a Virgínia, né? Em relação a dinheiro, a fortuna aí. Como essa última música agora que lançaram agora deles, né? Então, eu deixo aqui a minha visão que a Ana Castela não presta, né? Ela é sonsa. Do jeito que ela enganou o Gustavo Mioto várias vezes, né? Ela enganou aí a Virgínia, né? E deu de amiguinha ali, sertaneja. No final lascou, né? O casamento dela. E esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like daquela moral. É nóis, até o próximo vídeo. Tchau! Chega nos comentários o que você achou, né? O que você acha do que eu tô falando. Se realmente você concorda com o que eu tô dizendo. Que o Zé Felipe é um sonso. Corneu a Virgínia durante o casamento aí. E agora diz que não traiu a gata. Do nada aparece com a companheira de canto. Em menos de um mês de separação não existe, né, gente? Curtindo, abraçando, beijando a gata, fazendo dancinha, né? E quando ele falou agora no podcast, ele era pressionado, obrigado a ser quem ele não era. Olha aí como é que o cara é safado, né? Após largar a mulher, né? Depois diz que ama, torce por ela, mas ferrando ela ao vivo, na live, não existe, né? Ele ferrou e se entregou naturalmente, né? Que ele foi o safado da história.